Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, dia 10 de dezembro, pelas 18 horas, no auditório da Universidade do Algarve, em Portimão, o jurista investigador Nuno Campos Inácio, natural de Portimão, apresentará de pleno direito, por todo o seu percurso literário e científico de amor ao Algarve, o livro Viagem ao Reino do Algarve, do professor Virgílio Machado. O Algarve como identidade política, multissecular e parte integrante da história de Portugal. Orgulho, identidade e memória num património de valor universal. Temos connosco o professor Virgílio Machado. Bom dia, professor. Obrigado por ter aceitado o convite. Professor, obrigado, eu. Depois de já ter escrito Direito e Turismo como Instrumentos de Poder, os Territórios Turísticos, em 2010, Turismo, Direito de Democracia, em 2015, Portugal, Geopolítico, História de uma Identidade, em 2021, segue-se depois o Voo da Águia, em 2025, e agora, finalmente, este trabalho, Visita ao Reino do Algarve, vai bem lançado, não é? E recomenda-se. Bem, enfim, haja saúde, não é? Como se costuma dizer, é bom português. Qual foi o desafio que lhe assolou para fazer esta obra, que eu considero bastante importante, que era a nossa identidade de algarvios, e a dificuldade que teve, ou a facilidade, é recorrer a fontes. Não foi tarefa fácil, presumo eu. Não sei. Sim, este livro é, no fundo, da editora Universidade do Algarve, passou por um processo de avaliação científica, por um conselho científico, e tem o prefácio do Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, Dr. Ribeiro Castro. Aliás, deixe-me dizer-lhe, João, que o livro teve já um prémio, que é uma menção honrosa, por parte desta sociedade no seu concurso Mares da Lusofonia de 2025. Meus parabéns. Muito obrigado. E penso que por isso já está a ser reconhecido como uma obra de valor importante. A verdade é que na nossa história houve aqui uma espécie de omissão, de um certo vazio, uma certa lacuna, que os juristas utilizam esta expressão, em relação à história do Reino do Algarve, porque alguns, enfim, se questionavam se era um verdadeiro reino, uns dizem que sim, outros dizem que não, e a verdade é que procurou-se, com base numa documentação extensa, este livro recorre a cerca de 120 referências bibliográficas, cerca de 80 webgráficas, tem cerca de 40 imagens, e é um livro, no fundo, que procura defender, de um ponto de vista geopolítico, e por isso é uma continuidade do Portugal geopolítico, a existência do Algarve como reino, porque fazia parte de conjunto de ordens políticas do Mediterrâneo que, efetivamente, onde o Algarve se insere. E Portugal juntou-se ao Algarve e o reino de Portugal e dos Algarves passou a ser uma identidade, enfim, multissecular, que existiu desde o século XIII, desde o Tratado de Badajoz, que foi instituído pelo acordo entre os reis Afonso X de Castela e o rei Afonso III de Portugal, até 1910, até ao fim da monarquia. E, portanto, esta obra procura ser uma síntese histórica, política e geográfica do Reino do Algarve, todo esse período, né? Todos esses séculos de vária história, que é muito importante para os algarvios terem uma maior autoestima pela sua região, pelo seu património, na medida em que ele, de facto, é uma história singular e única no panorama europeu. Mas já poderei explicar a seguir porquê. Isto, segundo leva a crer, deu-lhe muito trabalho, evidentemente, com tanta pesquisa que teve que fazer, não é? E hoje em dia, com o advento da internet, as coisas estão mais facilitadas, professor? Sim, é um pouco mais, mas a verdade é que, do ponto de vista, digamos, do trabalho, de facto, realmente foi intenso, mas quando se faz uma coisa com gosto e com amor, as coisas resultam melhor, não é? Claro. Neste caso, realmente, eu penso que houve também, enfim, uma certa ajuda, digamos assim, de certas fontes que foram selecionadas, porque houve outras pessoas que também trabalharam, pelo menos parcelarmente, esse tema.
Mas a realidade é que, do ponto de vista da síntese de tudo isto, desde o século XIII ao século XX, ninguém tinha ainda, digamos, trabalhado este reino do Algarve. E realmente a conclusão que nós chegamos é que, por um lado, o reino do Algarve existiu mesmo, senão nunca teria sido tratado como tal. Como tal, era o reino de Portugal e dos Algarves, segundo se dizia na altura. Dos Algarves dá quem dá Além-Mar. Exato. Está refletido, segundo, enfim, os heráldicos mais reputados na própria bandeira nacional, com os 7 castelos. E é um património de valor universal porque é a única região política, ou o único reino, entre aspas, político que faz a síntese entre, digamos, a Europa e a África no seu brasão de armas, que tem 2 cabeças de reis cristãos e 2 cabeças de reis muçulmanos. Exato. E faz essa síntese naquilo que nós chamamos o Mediterrâneo Atlântico, ou seja, é o único reino que realmente faz a conjugação entre o Atlântico e o Mediterrâneo no seu brasão de armas, porque Portugal ocupou várias, enfim, partes do litoral. E essa investigação Atlântico. teria surpreendido ou já de antemão sabia que era assim? Aproveito. Não, exatamente. Houve alguma coisa que o tivesse surpreendido no meio dessas investigações todas? Sim, porque a investigação é sempre um caminho de surpresa. Exato. Se porventura soubéssemos já qual era o resultado final, claro. acho que não valia a pena. Era mais fácil. E fazermos este balanço, não é? Mas, de facto, a história do Reino do Algarve, com esta particularidade, que, atenção, tem reconhecimento internacional desde o início, seja do tal Tratado de Badajoz que referi, seja porque a primeira heráldica do brasão é retratada no arco triunfal do Imperador Maximiliano I, no século XVI, iconografada por Celo Pintor Dürer, e por uma série de mapas e de cartografias internacionais feitas por grandes cosmógrafos internacionais. O Reino do Algarve era até uma realidade internacional retratada em mapas e cartografia internacional. E pronto, claro que teve também depois o seu período de decadência, a partir do século XIX, vindo depois a extinguir-se por razões também que depois no livro são explicadas, vindo a extinguir-se no século XX com o fim da monarquia, não é? Professor, nestes nossos minutos finais, já não temos muito tempo, o tempo em rádio voa, como sabe, o que é que pode, assim, resumidamente concluir ou fazer um apelo às pessoas que apareçam hoje às 18 horas? Bem, eu posso dizer que se nós queremos ter orgulho, identidade e memória no Algarve, digamos, este livro é uma peça essencial, porque é o primeiro livro histórico, digamos assim, histórico geopolítico sobre o Reino do Algarve, como síntese histórica, não é? Daqueles que nós gostamos de guardar na nossa biblioteca pessoal, que faz parte do nosso orgulho, identidade e memória do ser algarvio. E ele é direcionado para alunos e não só? Sim, para o público alunos, em geral. Para o público em geral, tem um valor neste momento de fácil lançamento de 10 euros, pode ser adquirido lá, na própria apresentação. Podem também dirigir um e-mail para editora@walc.pt para poderem adquirir, caso não seja possível deslocarem-se lá. E a Universidade, deixe-me dizer que isto foi uma obra que não tem direitos patrimoniais da minha parte, é uma espécie de serviço público que é feito, o preço também é muito, enfim, convidativo, são 10 euros, e a ideia é, de facto, legar ao Algarve, através de uma das instituições a que eu estou ligado contratualmente há mais de 30 anos, deixar um legado para o Algarve poder honrar sempre o seu nome, a sua identidade, a sua memória histórica, para nunca deixarmos de ser Algarve no futuro e continuarmos a lutar por essa identidade que pode ser muito útil para os desafios futuros do nosso desenvolvimento turístico. Sem dúvida, uma vez mais, professor, os parabéns pela esta iniciativa, por mais um desafio e felicidades para mais logo às 18 horas, para que tudo corra bem para o lançamento do livro aqui em Portimão. Um abraço, obrigado. À Rádio Alvor também por esta oportunidade. Bem-aja. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.